Então, você pode começar dizendo pra gente seu nome, onde e quando nasceu e a sua profissão? Meu nome é Luzinete. Prefiro ser chamada de Nete, sou mais conhecida como Nete. Nasci em Salvador, Bahia, no dia 21/3/1973. E a sua profissão? Comerciária. Qual o primeiro livro que você lembra de ter lido? O primeiro livro, acho que eu comecei com gibi. Na infância li bastante gibi. Turma da Mônica, Pato Donald, aqueles livros também do Batman e Robin, que tinha aquelas histórias de super-herói, Mulher Maravilha. Esses gibis todos em geral, li todos eles. E você nunca esqueceu essas leituras? Não, nunca esqueci. Até hoje, se tiver de ler, se tiver uma revista, um quadrinho, e eu tiver a oportunidade de ler, eu leio tranquilamente. Quando criança, onde você gostava ou costumava ler? Quando criança, eu lia muito na casa do Edson, um vizinho que tinha muitas essas revistinhas em quadrinhos, como eu estou falando, gibi, a famosa gibi. E li em casa, e um tempo, na adolescência, eu passei a ler muito na praia. Eu gostava muito de ler na praia. Eu gostava de ir para a praia, sentar na cadeira de praia lá e ficar olhando o mar e lendo. Lia muito romances, Júlia, Sabrina, Bianca. Eu era romântica, viajava. Alguém lia pra você quando criança? Não que eu lembre na minha infância de alguém ler para mim, não. Até porque meus pais eram semi-analfabetos, então não teria como eles lerem para mim, entendeu? Na infância. Eles te apoiavam de alguma forma, mesmo que tenha sido só financeiramente? Eu acho que sempre apoiou, até porque meu pai mesmo comprava livros, teve uma oportunidade que ele, apesar de ter muito filho, não ter muita possibilidade de estar comprando livro, desculpa, a prioridade era a alimentação, né, com muitos filhos, mas uma oportunidade que ele teve de comprar um enciclopédia pra gente, com vários livros, vários, como é que eu falo, gente, eu tô nervosa, desculpa, tá? De várias áreas. Gêneros, vários tipos de livros. Tinham dicionários, tinham livros de inglês, tinham livros de contos infantis, entendeu? Você comentou sobre seus irmãos. Algum deles era leitor assim como você? Não, acho que sempre quem gostou mais da leitura lá em casa fui eu. Não sei depois porque aos 17 anos eu vim para o Rio, então eu não sei se a partir daí algum deles passaram a gostar da leitura. Por eu ser a mais velha, eles eram mais jovens, pode ter passado a ter o gosto pela leitura. Creio que uma irmã minha, sim. Desculpa, gente, eu estou um pouco resfriada. Mas ela esteve até aqui em casa semana passada e me fez até indicação de um livro de um autor para ler, que é o Augusto Cury. Um livro em especial que marcou você? Tem um específico até que é engraçado, que é um livro, era livro de contos infantis, aí tinha um livro que falava sobre a morte. Então ele tinha uns desenhos, e o desenho da morte era uma capa roxa, não sei se era uma mulher que tinha por baixo, alguma coisa assim, com a capa roxa, que era a morte que vinha para buscar as pessoas. Nos contos que tinha, eram vários contos. Então até hoje eu não gosto da cor roxa, porque me lembra a morte. Quanto aos gibis e os outros livros, como você adquiria eles? Você frequentava alguma biblioteca? Eu frequentava a biblioteca da escola, né? A gente podia pegar livros finais de semana para levar para casa e entregava na segunda-feira, e poderia ler também lá na própria escola. Você pode falar um pouco sobre a sua frequência na biblioteca? Era quase que diário. Quase diário. Algum vizinho seu, você comentou sobre o vizinho que tinha gibis, vocês trocavam comentários sobre os livros, vocês passavam algum tempo lendo juntos? Líamos às vezes à tarde, a gente estava junto lá, depois chegava do colégio, ia para casa deles e tinha as irmãs deles também, e a gente ficava lendo, trocando figurinha, né, como é que se diz, coisa. Lendo revista, brincando, coisa de criança mesmo.
você estudava de manhã, então as leituras eram sempre na parte da tarde. E como você conseguia conciliar com as tarefas que você tinha que fazer do colégio e tarefas domésticas? Ai, a gente dá um jeito, né? Às vezes foge da doméstica, aí pra leitura. A gente dá um jeito de ler. Você saberia dizer por que na infância gostava de ler? Eu não sei lembrar, assim, o que me fez gostar de ler. Eu lembro só que me entendo que gostava de ler desde criança e até hoje, assim. Tem algo, assim, que tem me marcado, assim. Que Ter eu passei, despertado o gosto. Passei a gostar. E havia outras crianças leitoras como você, além desse seu vizinho, que você disse que também tinha uns gibis e que vocês trocavam? Tinha a garotada em geral. Tinha as irmãs deles, como eu já falei, tinha ele. E por ser mais velho, ele que comprava a maioria das revistas e acabava que todo mundo lia, né? Porque ele comprava e ficava ali na casa dele e estava todo mundo lendo. Na época você costumava comprar os livros em sebos, em livrarias? Ah, eu comprava só a maioria em sebo, que era bem mais barato, né? Hoje em dia já não me dou o luxo de ir numa livraria comprar, mesmo assim. Às vezes me assusto com o preço, mas leio também, era mais no sebo mesmo. Até mesmo agora adulto, se tiver dia, eu vou. Que livros havia em sua casa e onde eles ficavam quando você era criança? Tinha esse complédio que meu pai comprou, que tinham vários livros. Tinha dicionário, tinha livros em inglês, tinham livros de contos infantis e ficava na estante da sala. Você falou a respeito dos gibis, mas falou também a respeito sobre livros de romance. Na adolescência, quais eram os seus tipos de leitura favorito? Na adolescência eu lia particularmente a Júlia, Sabrina, Bianca. Que são romances. Era livros de romance. E hoje em dia, que tipo de livro você costuma ler? Todo tipo de livro. Romance, livros kardecista, livros de suspense. Eu leio todo tipo de livro, não tem preferência não. Você saberia dizer quantos por mês você lê? Depende, tem mês que eu leio mais, tem mês que eu leio menos. Na média de uns 5 a 6 livros por mês, eu acho que eu leio. Você os adquire como e onde? Eu compro, eu troco com minha sogra também, que ela gosta de ler. Eu leio também o livro da Camila, Camila tem bastante livro, eu leio os livros da Camila que ela tem em casa. Hoje em dia você frequenta alguma biblioteca? Não frequento biblioteca hoje em dia, não. Até por questão de tempo, né? Onde e que horas do dia você lê? Eu leio mais à noite. Eu gosto mais de ler à noite. Tem algum lugar específico Eu que você gosto. gosta de ler? Eu gosto de ler à noite. Gosto de ler no sofá da sala. Mas às vezes eu leio também durante o dia, quando dá uma brecha no trabalho também, eu dou uma lida. Mas à noite é o horário que eu mais leio. E nas leituras dos últimos 12 meses, quais foram os livros que mais te marcaram e por quê? Foram vários. Foi A Menina que Roubava Livros, O Caçador de Pipas. Você pode falar um pouquinho sobre a menina que roubava livros, por exemplo? A Menina que Roubava Livros. Por que ele te marcou? Pelo sofrimento, né, que ela passou, né? É um livro triste, na verdade. É um livro de guerra, de preconceito, né? Que fala da preconceito, da intolerância que existe no mundo até hoje, né? Que a gente vê aí as coisas acontecendo. E foi um livro que me marcou é porque é uma história de vida, que é uma história real, que a gente sabe que infelizmente até hoje acontece, né? Essa questão do preconceito por religião, por raça, né? Por tudo, por etnia. Eu acho que a falta de amor, né? Em relação... Foi um livro que me emocionou bastante. Tem mais algum livro que te marcou? A Menina de Vidro também foi um livro que me marcou muito.
pela superação, pelo amor que a família, aí já era o inverso, né? O amor, excesso que, devido à doença que ela tinha, e a família, a mãe, tinha uma irmãzinha, ninguém nunca desistiu dela, né? Tinha os conflitos, tinha coisa, mas ela, dentro da curta vida que ela teve no livro, na história, ela teve uma vida feliz, tentaram fazer com que ela tivesse, dentro do possível, uma vida normal. Ela teve uma viagem que ela tinha uma viagem queria fazer dos sonhos. Desculpa. E os pais proporcionaram essa viagem para ela. Então, já é um livro diferente da Menina que Roubava Livro. É um livro que fala de amor, de família, né? De amor incondicional. Então, também foi um livro que me marcou muito. Existem algumas trilogias que fazem sucesso hoje em dia. Você é adepta a esse tipo de leitura? Sim, sim. Li o 50 Tons de Cinza todo. Tenho da Sylvia Day também. Eu li umas 3 trilogias nesses últimos 10. Essas trilogias, agora que se fala, tema erótico, né? Uhum. E tem alguns filmes que têm virado alguns livros que têm virado filmes ultimamente. Você também gosta de assistir quando vai pro cinema? Você acha que completa a leitura? Não, eu prefiro os livros. Prefere os livros? Geralmente, quando eu vejo o filme, eu já li o livro. E quando eu vejo o filme, muitas vezes eu não identifico a leitura que eu fiz, entendeu? Porque a gente, no livro, a gente viaja, né, ali junto com a imaginação. Aí, às vezes, quando a gente vê o personagem que parece que não tem nada a ver com aquela que a gente fez, a imagem, lendo o livro, prefiro ler. E você lê livros, apenas livros impressos ou livros digitais também? Eu nunca tive a curiosidade de ler o livro digital, eu prefiro o impresso. Prefere impresso? Então, desses livros que você comentou, que você praticou leitura nos últimos tempos, tem algum que tenha te remetido à infância ou à juventude? O tempo que você costumava passar na biblioteca e na praia? Os últimos livros que eu li do Nicholas Sparks, né, que são romances, né, que me remete um pouco aos que eu lia na adolescência, que era Sabrina, Bianca, Júlia. E geralmente as histórias se passam na praia, era um local que eu gostava de ler. E pelo fato do romantismo em si, dos livros dele, me remete muito à minha adolescência, quando eu gostava de ler esses livros. Então a gente pode dizer que os romances te provocam uma certa nostalgia na leitura? Sim, sim, com certeza. Despertam sua memória? Desperta. A gente viaja. E você tem alguns autores, assim, que você, quando vê um lançamento, um livro que você não tenha lido ainda, que te despertem a curiosidade da leitura? Tem sim, gosto do Sidney Sheldon, gosto da Sylvia Day, a Zíbia Gasparetto. Eu já li também bastante livros do Paulo Coelho, também gosto, o Coelho, o próprio Nicholas. São vários autores, eu não guardo assim muito nome de autores, não. Eu gosto muito, assim, quando eu li aquele livro, que eu vejo que é o mesmo autor, eu geralmente me interesso em ler e compro, mas não guardo o nome de autor, não. Nete, nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente. E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem de incentivo à leitura. Para algumas pessoas que talvez tenham tanta facilidade em ler e não fazem isso porque não têm o hábito. Qual a mensagem que você poderia deixar? Ler é bom, né? Ler a gente abre a mente da gente, a gente passa a falar melhor, escrever melhor, né? Conhecimento, ler é conhecimento. Eu acho que se todo mundo pudesse ler qualquer tipo de livro, até o jornal, a pessoa lê, faz bem, porque tem gente que gosta de ler, então não gosta de ler livro, porque o livro é muito grosso, ao tempo. Um livrinho fininho, aos poucos vai aumentando o volume. Ler é o melhor remédio, com certeza. Às vezes tem livro que eu tenho uma dificuldade maior de ler. Tem livros que são mais difíceis de você, às vezes, assimilar a história. Mas mesmo assim, mais difícil, eu persisto. Você completou todas as até o final, leituras? todas. Nunca deixou um livro pela metade? Se eu pegar um livro, às vezes, mesmo que eu não goste, no início, às vezes acho que é meio complicado, eu deixo ele de lado ali um tempo. Depois eu pego, volto e termino a leitura.
Você, quando se apaixona por um livro, você devora ou vai lendo aos poucos para prolongar aquele prazer da leitura? Se eu gostar do livro, eu devoro. Já teve vezes de eu virar à noite lendo um livro para acabar, quando está chegando. Pegar aquele livro, um exemplo, pegar o livro na sexta-feira e ficar até a madrugada lendo. Às vezes eu acordei de madrugada para ler, você acredita? Nossa! Eu acordei já, perdeu o sono, que às vezes eu tenho perda de sono à noite. E acender a luz e simplesmente ler. Você disse que quando criança não foi incentivada a ler. Foi um hábito seu, um amor que brotou no seu coração. Você incentiva alguma pessoa hoje em dia a ler? Já incentivou? Incentivo a Isabel Cristina, minha cunhada, sabe que ela não de leitura. Ela às vezes pega um livro para ler hoje em dia, que ela diz que não tem muita paciência para ler. É incentivo. E por que você lê frequentemente? Porque eu gosto, simplesmente, amo ler. Voltando sobre o incentivo à leitura, é muito comum as escolas darem livros paradidáticos para tentar incentivar a leitura, mas a gente percebe que às vezes isso não adianta muito, que tem certas pessoas alunos que não se identificam com os temas tratados. Qual foi a sua relação com os livros paradidáticos? Sempre gostei, porque eu sempre gostei mais das aulas, como é que fala a palavra? Porque às vezes foge, eu tô nervosa, tá me fugindo a palavra. Vocês me ajudem, que vocês estão atuando. Das humanas? Eu sempre gostei mais. Então eu sempre tive muita facilidade com literatura, português, redação. São as matérias que eu sempre gostei sempre tive boas notas e sempre gostei. Então eu sempre tive facilidade. Livro para ler, para fazer extra classe, esses livros que depois tive que fazer prova. Nunca foi problema para mim, não. Você nasceu na Bahia, passou sua infância e a maior parte da sua juventude lá e comentou que depois você se mudou para cá, para o Rio. Você sentiu alguma diferença? Acha que aqui você passou a ter mais acesso à literatura, aos livros? Não só em outras livrarias ou sebos, mas também em bibliotecas. Você passou a frequentar mais? Você acha que mudou em alguma coisa? Eu acho que passei a ter mais acesso aos livros, até porque foi a fase em que eu estava na transição de adolescente para adulto, e comecei a trabalhar, então com o meu próprio dinheiro eu poderia comprar os meus livros, né? E eu trabalhava ali na Andrade Neves, no centro de Niterói, e aquilo ali tinha muito sebo ali em volta, ali pela área ali. Então, geralmente na hora do almoço eu ia lá pro sebo, ficar dando uma olhada nos livros, pesquisava, acabava comprando bastante livro. Tinha também a biblioteca que tem aqui ao lado do Mauá, o Lavurão. Eu ia para lá também, às vezes, para livro, para ver. Eles também davam essa possibilidade de você pegar o livro para ler e depois devolver. Então, acho que naturalmente foi tendo a facilidade maior de adquirir livros, sim.